Sempre que eu varro folhas, seja na minha casa ou no sítio, a minha mente vai longe pensando sobre os ciclos que a vida tem. Olhar para essas folhas secas que caem a cada estação me faz pensar no quanto a vida da gente também é feita de ciclos e de estações. Toda essa folha que cai para que a árvore mantenha a energia para as próximas estações, ela também funciona como um excelente nutriente para a própria terra. Então essa folhinha que está ali caída vai virar um composto orgânico, onde vai ter micro-organismos trabalhando para melhorar a terra onde ela caiu. Nós no sítio aproveitamos, puxamos todas, colocamos na composteira, porque a gente sabe da importância desse ciclo, né? E olhar para a figueira aí em pleno julho, quase toda sem folha, mas saber que lá em dezembro ela vai estar repleta de folhas, fazendo aquela sombra linda. E olhar para as folhas caídas faz com que eu pense também em quantas vezes a gente precisa se renovar, quantas vezes a gente precisa passar por ciclos, né? E às vezes são ciclos de renovação e às vezes são ciclos de desprendimentos, que é o que acontece com as folhas. Olá, sejam bem-vindos aqui no canal. Eu sou a Rita. Hoje estou aqui dando uma caminhadinha pelo mato do sítio, né? Não estou bem no meio do mato, mas rodeada por bastante... dá pra dizer que eu tô no meio do mato, mas enfim, não é a floresta mesmo. Pra falar um pouquinho de como tá sendo, né, esse 7º mês de cirurgia. Completei no dia 15 de julho. E também falar um pouquinho do resultado dos exames que eu fiz pós-cirurgia. Então, eu sigo com o desafio de comer comida, né? Tá sendo bem difícil essa parte de sentir vontade de comer. Na verdade, não é só comida. Se eu parar pra pensar assim, ai, que vontade de comer alguma coisa, eu não tenho essa vontade de comer nada. Eu consigo comer com mais tranquilidade, assim, desce fácil, mas lanches, assim, bolachinha, alguma besteirinha. Mas ainda assim, se eu for parar pra pensar, eu vou tomar um café, o que eu gostaria de comer no café, eu não tenho, nada me vem à cabeça. Pela manhã, sim, eu tô olhando porque eu vou começar a entrar no mato agora. Pela manhã, sim, eu já tentei, por exemplo, ovo mexido, ovo frito, ovo cozido, pastinha de ovo. Nenhuma das opções de ovo me fizeram bem. Que seria o ideal a proteína, né? Cheio de teia de aranha. Então, eu acabo ficando meio que sem opção. E para isso, claro, eu tenho que marcar com a Nutri, a nutricionista lá da clínica. Mas, como ela é particular, ela não atende o convênio, então a gente tem que ter, né, aquela coisa que a gente precisa para quase tudo, né? Dinheirinho. Mas enfim. O peso continua meio que estacionado, assim. Já me disseram que parece que eu perdi mais, mas na balança se mantém, assim. Se mantém mesmo a mesma peso ali, né? Vejo alguma oscilação, mas nada que mudou do último mês. Mas nas roupas, sim, algumas eu percebo que estão mais larguinhas, que não serviam e que agora servem, enfim. E aí eu fiz a ecografia abdominal. Essa semana que passou, 3 dias seguidos da semana eu fiz exames de sangue, fiz a ecografia, um outro exame lá, que daí não tem a ver com a bariátrica.
Mas aí acabou que essa semana eu não fui na academia. Me dei folga. Hoje é a primeira segunda-feira única segunda-feira do recesso, né? Então, eu ia ficar essa semana no sítio, mas como tá prevendo muita chuva pra cá, eu vou acabar ficando lá em casa mesmo, até porque eu tenho coisas pra arrumar de casa que eu não consigo, né? No dia a dia eu acabo não conseguindo ajeitar. E aí eu vou pra casa. Mas enfim, meu pensamento... Nossa, tem um pé de bergamota ali carregado. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Bem no meio do mato. Dá pra ver ali? Uma bergamoteira bem alta. Olha o tanto de bergamota que ainda tem. Não dá nem com o nosso gancho a gente consegue alcançar. Mas enfim, tô aqui na florestinha, onde eu gosto de vir. Pra respirar fundo. Pra pensar. Pra tentar ver bichinhos. Eu vejo aquele bichinho ali que não me larga. Enfim, continuando, eu fiz então a ecografia abdominal, mas apareceu daí já a pedra na vesícula, que é bem comum quando se tem um emagrecimento rápido, né, principalmente após a cirurgia bariátrica. Eu já estava sabendo disso, porém eu achei que era uma coisa assim que aconteceria com o passar dos anos, não em 6 meses já ter pedra na vesícula. Então isso me abalou um pouquinho, no sentido de que, poxa vida, não tô sentindo dor, não tô tendo nenhum... Ai, que bonito. Nenhum desconforto ainda, né, em função das pedras. Mas eu vou ter que passar pela cirurgia, né, de novo. Quem nunca tinha passado por cirurgia, passar por duas, assim, meio uma atrás da outra, abala um pouco a pessoa. Por mais que seja uma cirurgia simples, não queria estar, por exemplo, me afastando do trabalho. Claro que eu tô falando tudo isso sem ainda ter falado com o médico, né? Então, agora em agosto eu vou fazer a reconsulta pós-exame. E vai ser a opinião dele, que é cirurgião, que vai me orientar. Mas se der, por exemplo, eu esperar até dezembro, que daí eu tenho as férias, né? É mais tranquilo. Agora ter que sair, ficar, não sei se é 15 dias que fica fora, eu acho muito complicado. Pra mim, pras crianças, pra escola. Claro que se é uma coisa de urgência, né, que não dá pra esperar, aí paciência, mas se der, melhor. Então, a novidade ruim, né, o lado ruim que tá tendo da bariátrica, é essa pedra aí que apareceu. E essa questão de não estar conseguindo comer. E eu sei que eu tenho que marcar com a Nutri, gente, eu não tô priorizando isso, mas eu sei que eu tenho, enfim. Só que o meu receio maior é daqui a pouco estar desenvolvendo uma anorexia, porque eu ainda não tô tendo repulsa por comida, mas, por exemplo, ontem eu fiz de almoço um arrozinho com fungo, esses pacotinhos prontos assim, um franguinho, purê de batata e salada. Botei um pouquinho de cada coisa assim, mas dando prioridade para comer o frango. E aí eu ficava mastigando aquilo. Uma hora eu olhei pro Everton e disse, eu tô me sentindo... Sabe quando tu vai visitar alguém e essa pessoa prepara um prato muito empolgada pra ti e é algo que tu não gosta. E tu come na obrigação, só pra não, né, deixar a pessoa chateada. Isso eu tô me sentindo assim, porque é bem complicado. Salada desce fácil, eu gosto de comer salada, mas a parte da proteína daí fica prejudicada, né? Então, nesse 7º mês,
são essas as notícias, né? Nenhuma ou pouca alteração no peso, pedras na vesícula, sigo sem vontade de comer e estou receosa de desenvolver daí, quem sabe, uma anorexia em função de... Mas como eu disse, eu como besteirinhas, coisas assim, consigo comer, mas eu não sinto vontade de comer nada. Isso tem um lado bom, né? Tem um lado bom para quem vivia querendo comer tudo. Porém, essas pequenas beliscadas que eu dou durante o dia em função de não estar conseguindo comer, e normalmente são coisas mais que não são tão saudáveis, né? Uma bolacha, um biscoito, chocolate, salgadinho esses tipo fandangos. Não tem nada de nutritivo, né? Então agora eu vou aproveitar essa semana de recesso para reorganizar minha mente, que eu preciso, porque quando a gente entra no modo automático do trabalho, né, eu não desligo. Chego em casa, eu fico pensando, preenchi chamada no sistema, coloquei registro diário, fico, o que vai ter amanhã, o que eu tenho que adaptar para os alunos da inclusão. A gente não para, né? Tô aqui no sítio já pensando em coisas, porque a gente volta já com a apresentação Dia dos Pais, é uma loucura, uma loucura. Então, vou conseguir dar uma descansada na cabeça das coisas da escola e focar um pouquinho nessa reorganização alimentar aí que eu vou precisar ter. E aí sim buscar ajuda da nutricionista para tentar melhorar isso, tanto a perda de peso quanto essa questão da ingesta de alimentos. Eu adoro estar aqui, eu não queria ir embora. Mas se vai ficar só chovendo também, eu vou ficar só lá dentro do chalé, não tem muito o que fazer. Então melhor ir para casa, organizar as coisas lá também. Vou dar mais uma caminhadinha aqui no mato. Olha as olheiras da pessoa. Enquanto isso, levo vocês. Mas enfim, gente, era isso. Então, olha ali, a pessoa me supervisionando. Por que você tá me olhando? Então, antes de finalizar esse vídeo aí, eu queria dizer que eu fiz a consulta com a Nutri, fiz online, hoje, dia 31 de julho. Expliquei para ela toda essa situação dessa repulsa por comida, né? Essa dificuldade que eu tô de na verdade, qualquer alimento, né? Até agora há pouco eu disse, o que eu vou comer? Acabei pedindo um cachorro quente, sempre consigo comer só metade. E assim, eu fui só um pedacinho e já não consegui também, né? Então, o que ela me falou? Primeira coisa que ela disse é que isso seria importante eu fazer uma avaliação com psicólogo e psiquiatra, porque pode ser minha mente me sabotando, né, involuntariamente, inconscientemente, para que eu, em vez de comer a comida, aquele alimento que é saudável, eu acabe burlando para comer aquelas coisas que são calóricas, que são besteirinhas, que é o que eu tô realmente conseguindo comer. Mas também são coisas que eu não sinto vontade de comer. Vou dar um exemplo. Eu amo mousse de maracujá, assim, ó, é o doce da minha vida. Mas se eu pensar agora, vou fazer um mousse, eu não sinto vontade de comer. E talvez se o mousse estiver aqui, possa até dar uma colherada, mas não vai descer como antes, né? Que era, nossa, era uma coisa maravilhosa. E assim é com qualquer tipo de comida também. Eu pensar numa lasanha, pizza. Esses dias a gente pediu esses picadão assim, né? Picadões, sei lá como é que fala. Um picadão que vinha cebolinha empanada, frango. Tinha várias coisinhas assim. Nem lembro o que é. E eu comecei a comer. Comi ovinho de codorna, comi pepino, azeitona, que eu adoro. E aí fui na cebolinha, cheguei a comer um franguinho. Só que simplesmente eu parei, saí, fui pro banheiro e fiquei me sentindo mal, muito mal. E eu não tinha comido muito. E não sei o que aconteceu. Não foi dor de barriga, foi um, sei lá. Parece que chegou no estômago e a coisa ficou horrível. Precisei me deitar, nem terminei de ficar com eles ali, acho que a gente tava olhando um filme. E eu precisei me deitar, assim, e me acalmando pra
para passar, não sei se foi em função de ser fritura, né? Então, essa foi uma das coisas que ela falou. Ela olhou meus exames, disse que a maioria tá tudo bem, só que ela notou um pouquinho baixo a vitamina D, já me receitou a vitamina para dar uma aumentada, né? O que é comum aqui no sul, a gente tem a vitamina D mais baixinha, né? E aí, quando ela perguntou de outros exames, se o doutor tinha pedido outros exames, eu comentei que eu fiz a ecografia e falei, né, que tinha aparecido pedrinhas na vesícula. Aí ela disse que isso tudo que eu tô passando pode ser, sim, um sintoma do fato de eu estar com a pedra na vesícula. Ela perguntou se eu me sentia mal, se eu sentia dor. Não sinto dor, não me sinto mal, mas que talvez o meu organismo, assim, principalmente comidas mais calóricas, não desce bem, então o corpo tá já reagindo. Então, é bem possível que, ao conversar com o cirurgião, e vou ter que fazer a retirada da vesícula, né? De acordo com ela, né? Claro que quem vai dizer isso ou não é o cirurgião, mas que é bem provável que ao retirar essa sensação passe. Então, ela me deu uma nova dieta, priorizando coisas mais frias, que foi o que eu falei, que eu consigo, por exemplo, comer uma salada. Gosto, inclusive, de comer salada. Esses dias eu cheguei do trabalho, 5h30, fiquei pensando o que eu vou comer. Cheguei aí no mercado pensar, porque pão não tô com vontade, quem sabe um folhado, alguma coisa, né? Porque tu tem que comer e não é qualquer coisa que te apetece. As próprias frutas, assim, eu tava comendo só bergamota e laranja. Não sinto vontade de comer outras frutas. Inclusive, hoje eu comprei essas bananinhas aqui, ó. Banana maçã. Olha que bonitinhas. Uma porque eu gosto, né? Mas outras também porque elas são pequenininhas, ó. Vou botar perto da outra aqui. Ó. Então é bem mais fácil para mim comer uma bananinha do que uma banana dessas. Mas ainda assim é uma coisa que eu não sinto vontade. Bom, enfim, nem frutas assim eu tava sentindo muita vontade. Então ela me passou uma dieta baseada em coisas mais frias, com sugestões assim, tipo de salada. E nessa salada tem ali iscas de carne, iscas de frango, para mim seguir com iogurte, com whey. E aí eu comentei que eu comprei, como eu doei assim o que eu tô conseguindo tomar é o de morango, que eu misturo no iogurte, né? Que foi uma forma que eu achei gostosa de tomar. E aí eu quis comprar novos sabores, até vou mostrar aqui, ó. Aí eu comprei esses da Growth, ó, que são pacotinhos de dose única. Acho que eu paguei 5 e pouco, 6 e pouco, para eu testar, né, esses novos sabores. Esse aqui é de sabor sorvete de creme. Esse é sabor leite em pó. O chocolate. E esse aqui é o cappuccino. Para eu ver, né, de repente tentar de outra forma, ou até para ter uma outra opção, porque chega uma hora que, né, o meu lanche da manhã é iogurte com whey e o lanche da tarde é iogurte com whey. Chega uma hora que tu meio que enjoa disso. Só que nem isso aqui eu tô com vontade de experimentar. Ela me deu a sugestão de pegar, por exemplo, esse de chocolate, pegar meio pacotinho, misturando assim com um pouquinho de água, fazer uma caldinha para passar, colocar sobre as frutas, assim. Aí vou ver. Pediu que eu, né, tente me esforçar para a questão da água, né? Óbvio, isso é uma coisa que eu sei, mas que tá difícil também. Deu a ideia de eu saborizar a água para, quem sabe, né, ter um gostinho mais cítrico, assim, com gengibre, um limãozinho, variar o limão, usar o siciliano, o limão, o verde, esse. E outras formas de saborizar, né, com abacaxi, com morango. E incluiu também frutas mais cítricas para ver se eu tenho uma aceitação melhor. E o que ela regulou também? E o que acontece, né, na minha rotina normal? Tô de recesso agora, tá bem bagunçado. Mas eu acordo ali 5h15, 5h20, eu levanto, lavo o rosto, me organizo, vou pra academia. Eu não como nesse horário. Eu como na volta.
Então, por volta das 7 horas, porque eu chego 10 para 7, tomo meu banho, me arrumo para ir para o trabalho, e aí tomo um pouquinho de café preto com uma bolachinha, um pãozinho, uma tapioca com queijo. Eu já tentei comer o ovo de diversas formas, acho que eu já comentei, não desce. E aí, lá às 10 horas, eu como o iogurte com whey. Ao meio-dia, eu tento almoçar a comida que eu levo, né? Sempre priorizando a proteína, mas às vezes é difícil, eu não consigo. Depois, eu sempre, normalmente, no almoço eu como dei uma laranja, uma bergamota. Esses dias levei um abacate, um avocado. E depois, às 3 horas da tarde, outro iogurte com whey. E aí, 5h30, quando eu chego, é um café, normalmente. Eu não janto, eu não sinto vontade de comer comida, nem salada. Daí o que acontece? Nesse horário, assim, das 6, 7, 8 horas no máximo, é o horário que eu tenho com as meninas, onde eu sento, a gente olha a série. Estamos olhando atualmente a Família Moderna pela 3ª vez, eu acho. Adoramos aquela série. Então é o momento que eu tenho pra ficar com elas. E aí, às vezes, nesses momentos, vem a besteirinha. É um salgadinho, um chocolatinho, que eu aproveito e como, eu belisco ali com elas. E depois eu não como mais nada. Então ela disse que esse intervalo de tempo da minha janta, porque 9 horas eu já tô na cama indo dormir, então digamos que eu ali até umas 8, 8h30 eu tenha comido alguma coisa, até as 7 horas do outro dia é muito tempo sem comer, e isso faz com que o corpo tenha um metabolismo mais lento. Então isso também pode estar prejudicando essa estabilidade no peso, assim, né? Então eu fui no médico em junho, tava com 84, hoje eu me pesei e tava com 83,900. Então, às vezes, esse peso ele vai para 81,900, 82 alguma coisa, 83, ele tá sempre, né, subindo e descendo. Então, a estratégia agora vai ser tentar seguir essa nova dieta e ver se eu consigo melhorar essa alimentação. E agora, no próximo mês, em agosto, acho que no dia 12, eu vou ver se eu consigo marcar, que é o dia que eu tenho a folga da escola, para já ver essa situação da cirurgia e ver se deu alguma diferença, alguma alteração no peso, né, daqui uns 15 dias. Então eu vou, a partir de amanhã, já iniciar essa nova dieta, vou imprimir ele direitinho para eu conseguir acompanhar e vou dividir um pouquinho dessa dieta com vocês. Tá? Então por hoje era isso, obrigada por assistir, espero que continuem aí me acompanhando, me apoiando, que apesar de eu estar muito feliz com o meu peso atual, eu fiquei um pouco ansiosa, né? Porque a meta era para agosto já estar com 70 quilos. Eu ainda tô 12 quilos acima do previsto, né? Do desejável para agosto. Mas, né? Eu não tenho nenhum ano de cirurgia ainda, então vamos continuar aí fazendo atividade física, melhorar essas questões da alimentação. E ela me receitou também um ansiolítico natural. Ai, como é que é o nome? Não sei se é Sintocalme. Agora me esqueci o nome aqui, mas é desses que tem como base valeriana, maracujá, passiflora, essas, para dar uma tranquilizada, porque eu sou, assim, muito ansiosa, muito agitada, apesar de eu tomar o ibuprofena, que me ajuda muito na questão da depressão e da agitação, mas eu tô sempre, né? Então eu tentei agora no recesso não pegar nada da escola. Não peguei, mas a minha cabeça tá aqui, né? A mil. Mas daí eu tô aqui enlouquecida com faxina. Olha a minha cara de... Hoje limpei a área, organizei um monte de coisa. A minha coisa de lavar roupa ali, a área de serviço. Tive que tirar tudo, porque os gatinhos estavam lá mijando por tudo. Então tava aquele cheiro horroroso de mijo de gato. E eu fui tentar achar onde é que tava o mijo tava por tudo. Então já limpei tudo, já tirei, enfim, fechei para os gatos não entrar mais. E tô aí acelerada a milhão, arrumei quarto da Giovana, agora tô terminando de organizar aqui as coisas que a gente vai pro sítio essa noite. Então ainda tem roupas para adubar, coisas para organizar e fazer o café cremoso pro Everton. Então era isso, gente. Obrigada, continuem torcendo por mim aí, espero que dê tudo certo. Até o próximo vídeo. Tchau!